Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando mais uma live do programa Diálogos Espíritas, da Sociedade Espírita José Pititinga, em Santo Antônio de Jesus, Bahia, que, durante este ano de 2025, está dialogando sobre o livro Nosso Lar, uma obra que aborda a vida no mundo espiritual. Nele, o espírito André Luiz transmite suas observações e descobertas sobre a região espiritual. Uma narrativa vibrante, psicografada por Francisco Cândido Xavier, no ano de 1944, que foi adaptada ao cinema em 2010. Hoje estaremos abordando o capítulo de número 35, Encontro Singular. E para iniciar, eu gostaria de dar as boas-vindas ao nosso convidado da noite de hoje. Seja bem-vindo ao nosso Diálogos Espíritas, James Ney. Muito, Saudações iniciais ao público. muito boa noite, meus queridos amigos, digníssimos companheiros da Sociedade Espírita José Pititinga. Muito boa noite também aos caros internautas que nos acompanham pelas redes sociais. Para mim, é uma grata alegria estar aqui neste Diálogos Espíritas. Para nós também, seja bem-vindo à nossa casa espírita nesse momento online, virtual. Então, e para iniciar, eu vou fazer a nossa descrição de imagem para os irmãos que têm deficiência visual. Nós estamos em duas telas, a qual tem um fundo branco, cinza, com a logomarca da Sociedade Espírita José Pititinga. Eu estou do lado esquerdo da tela, sou Valéria Camilo, sou voluntária da Sociedade Espírita José Pititinga, em Santo Antônio de Jesus. Sou uma mulher de pele morena, estou com a blusa cinza da nossa Semana do Livro dos Espíritos, uso um óculos de armação marrom caramelo, cabelos castanhos na altura dos ombros, um batom marrom, e atrás de mim tem uma estante com livros. James Ney é trabalhador espírita da Casa do Caminho, no bairro da Sussuarana, em Salvador. É coordenador de um grupo de estudos da obra A Gênese, na Casa do Caminho, e é conferencista espírita. É um homem também de pele morena, que está com uma blusa azul, óculos quadrado preto, poucos cabelos grisalhos. E atrás dele a gente tem uma estante com livros e a fotografia de Jesus. Ele está sentado numa cadeira preta. Nesse instante, eu peço a todos que possam colocar o seu copo com água, porque nós vamos iniciar com uma prece para que a gente possa, então, entrar em sintonia e, em seguida, iniciaremos o nosso trabalho com o capítulo 35. Então, vamos entrar em oração, pedindo a Jesus a proteção para a noite de hoje. Senhor Jesus, espíritos mentores, espíritos protetores, coordenam esse trabalho. Faz com que o nosso lar seja sempre um ninho de amor. Que não haja amargura. Abençoa-nos, Senhor. Que não haja egoísmo, porque tu, Senhor, nos anima. Somos todos seus filhos. Que não haja rancor, porque tu perdoas. Que não haja abandono, porque tu, Senhor, está conosco. Que saibamos caminhar contigo, Senhor, em nossa rotina diária. Que cada manhã seja início de mais um dia de entrega e sacrifício. E cada noite nos encontremos unidos no amor maior. Faz, Senhor, de nossa vida uma união, uma página cheia de Ti. Faz, Senhor, que os nossos filhos, que tanto te anseiam, aprendam a amar. Ajuda-nos, Senhor, a educá-los e orientá-los pelos Teus caminhos. Que nos esforcemos sempre, Senhor, consolo-nos e façamos do amor um motivo para amar-te cada vez mais.
Pai, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, principalmente do orgulho e egoísmo, chagas morais que derivam as nossas imperfeições. Que possamos ser, Senhor, como um sândalo que perfuma o machado que fere, com a permissão da espiritualidade maior, dos espíritos mentores e protetores que coordenam esse trabalho na casa de José Pititinga, iniciamos mais um programa de diálogos espíritas nesse dia. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Obrigada, James, por aceitar esse convite de estar conosco na noite de hoje. Nós já temos aqui a Norma Rosa, que nos dá boa noite, irmãos, Camila Valéria e James Ney. Jesus os abençoe ricamente nesse Diálogos Espíritas de hoje, paz, luz e caridade. A Isabela de Matos nos dá boa noite, o seu Alberto Lemos também, a Magali Machado, o senhor César Caires, Ana Anci Reis e a Jaguaraci Santana. Já se encontram conosco e já nos dão boa noite. Então, seja bem-vindo, querido. Nós vamos iniciar o nosso trabalho com a primeira questão da noite de hoje. Então, nós gostaríamos que, de uma maneira resumida, você pudesse falar um pouco sobre o capítulo anterior, o capítulo 34, de forma objetiva, do livro Nosso Lar. Muita paz, mas antes de mais nada, eu gostaria de deixar uma frase estimulante para a jovem garota Aninha, de 13 anos, filha do nosso querido amigo Genivaldo, porque eu, pessoalmente, eu fico muito emocionado quando eu vejo essa nova geração, que é o futuro de um mundo mais promissor. A você, Aninha, que está aí nos bastidores, na parte técnica, e ao nosso querido Genivaldo, como estímulo para a jovem Aninha e todos os jovens da Sociedade Espírita José Pititinga, eu diria o seguinte: a grande pedagoga Cineira Pinto, ela disse uma célebre frase nos anos 80. A frase da pedagoga Cineira Pinto: a redenção da humanidade terá começo no caráter da criança, ou o homem, ou o sofrimento do homem não terá fim. A redenção da humanidade terá começo no caráter da criança, ou o sofrimento do homem não terá fim. Então, a geração de hoje, a formação do caráter de hoje, dessa geração, é que vai transformar a sociedade humana do futuro. Então, fica aqui essa minha mensagem sobre a redenção da humanidade terá começo no caráter da criança, ou o sofrimento do homem não terá fim. Em 1934, 1943, quando a obra foi psicografada por Francisco Cândido Xavier, o espírito André Luiz, ele vai traçar a saga histórica da história da colônia Nosso Lar. E André Luiz, após um período longo nas regiões do Umbral, ao ser resgatado e levado para as câmaras de retificação, passado alguns anos, André Luiz, agora como um dos samaritanos, narra ele, no capítulo 34,
que André Luiz iria vivenciar uma experiência um tanto inusitada. Ele inicia no capítulo 34 dizendo o seguinte: estancaram as matilhas de animais, de cães ao nosso lado, conduzido por trabalhadores de pulso firme. Então, aí já é um indicativo do que nós poderemos comentar sobre a questão dos animais, que é uma das perguntas que está no Livro dos Espíritos 598. Agora, o mais interessante, nesse capítulo 34, com os recém-chegados do umbral, narra a história de uma senhora, né, que diz assim: atacando igualmente serviço, notei que uma velhota procurava descer do último carro de um veículo de tecnologia do plano espiritual, um veículo de tecnologia utilizada nas colônias espirituais do nível de evolução dessa colônia, porque o mundo espiritual utiliza-se tecnologias, e essas tecnologias do mundo espiritual mais tarde se tornam realidades do mundo físico. E aí essa velhota: tenha piedade, meu filho, ajude-me por amor de Deus. Ou seja, essa senhora já fez um comentário para que André Luiz o ajudasse. E aí André Luiz pergunta: vem assim de tão longe? Olha a pergunta de André Luiz. E aí a senhora responde: mas eu não perdia a esperança de ser libertada de momento para outro, porque deixei uns dinheiros para a celebração da missa. Então, ela, em vida, em, em 1888, ela iria desencarnar em 1888, e ela era católica, ela era escravista, ela tinha um número enorme de escravos sob a sua senzala. Ela desencarna em 1888. O registro da psicografia é 1943. Portanto, em um cálculo por cima, ela ficou 50 anos nas regiões do umbral. Do umbral. Do umbral. Então, olha o que acontece. Absolutamente não respondeu, perseguindo-se, como lhes disse enquanto estive na Terra. Fiz o possível por ser uma boa religiosa. Sabe o senhor, André? Ninguém está livre de pecar. Meus escravos provocavam rixas e contendas, e embora a fortuna me proporcionasse vida calma, de quando em quando era necessário aplicar disciplina. Nessas ocasiões, eu estou fazendo um resumo. Nessas ocasiões, sentia morder-me a consciência, mas confessava-me todos os meses quando o padre Amâncio visitava a fazenda e, depois da comunhão, estava livre dessas faltas venais. Olha como ela tratava os escravos, e olha o que nós estamos. 135 anos se passaram da libertação dos escravos, ainda a gente tem postura escravista, como essa senhora que desencarnou, e ela estava sofrendo as consequências da sua ferocidade como senhora de engenho. Ouvindo-me, ela bateu o pé autoritariamente e falou irritada: isso é que não, escravo é escravo. Se assim não fora a religião, nos ensinar o contrário, pois se havia cativos em casa de bispo, quanto mais em nossas fazendas. Padre Amanso, nosso virtuoso sacerdote, disse-me na confissão que os africanos são os piores entes do mundo nascidos, exclusivamente para servirem a Deus, não é? Para servirem a Deus
nesse nosso trato. Portanto, aqui você percebe a ligação que eu vou fazer entre o capítulo 34 e a história de Silveira. A saia justa que André Luiz ficou quando, na colônia espiritual, André Luiz encontra com Silveira, que foi um senhor, um homem que devia uma certa quantidade de fortuna ao seu pai. Então, essa senhora, ela atribuía que os escravos, eles não têm alma. E hoje, em pleno século XXI, tem pessoas que ainda pensam dessa mesma forma. Se você pensa dessa forma, como essa senhora, narrado no capítulo 34, que carrega uma mágoa, um ressentimento, em pleno século XXI, nós ainda temos pessoas que têm esse tipo de comportamento emocional. E quando você desembarca do outro lado da vida, meu amigo Caires, que está nos ouvindo aí, você desencarna e retorna às regiões do umbral com uma carga emocional negativa de mágoas, de ressentimentos, de revoltas. Portanto, podemos perceber que nessa pergunta que nos foi formulado, se após a morte conserva a alma, eu vou deixar para responder a alma dos animais por último aqui, tá certo? Eu vou deixar para fazer um comentário por último sobre a alma dos animais. Mas eu vou tentar fazer uma relação sobre o comportamento dessa senhora, o comportamento de Silveira, com a questão da pergunta 3. Qual a importância da caridade no processo de evolução espiritual? Vamos fazer assim, licença, desculpa lhe interromper. A gente podemos seguir na ordem para a segunda, e aí você vai fazendo essa relação para a gente seguir a ordem das perguntas. Pode ser assim, Pode sim, pode. James? Pode sim. Aí a Aninha vai botar pergunta, eu vou fazer a próxima pergunta, e aí você pode fazer na interrelação. Pode ser assim? Pode sim, Porque aí pode. a gente já elabora as perguntas justamente assim. Então, assim, a gente já fez um resumo para aquele telespectador, para aquelas pessoas que não assistiram a semana passada, não tiveram a oportunidade de fazer uma leitura do 34 mais ampliada. E agora a gente segue para a nossa próxima pergunta, que é a pergunta de número 2, que é justamente o que você começou a refletir aí. Após a morte, conserva a alma dos animais a sua individualidade e consciência? Essa pergunta ela está inserida na segunda parte do Livro dos Espíritos, né? Dos reinos, a questão 598. E Kardec ele formula da seguinte forma: após a morte, conserva a alma dos animais a sua individualidade. O animal tem uma alma individual e a consciência de si mesmos ou de si mesma. O que é que vocês acham? Olha a resposta que os espíritos deram. Conserva a sua individualidade. Conserva a sua individualidade. Quanto à consciência do seu eu, não. Significa que, no nível evolutivo dos gatos, dos cachorros, dos animais, eles não têm a consciência do seu eu, não. Ponto. Olha a resposta. A vida inteligente lhe permanece em estado latente. Significa que, na linha evolutiva das formas animais do nosso orbe terrestre, à medida que
a alma do animal na linha do tempo de 1,5 bilhões de anos de evolução, a essas almas desses animais, eles vão se transformando, vão gradativamente ampliando o seu desenvolvimento de inteligência. A vida inteligente lhe permanece em estado de latência, significa em estado de latência significa que em algum momento ele vai desenvolver a inteligência. Tanto é que a resposta que os espíritos deram na questão 600, que diz assim, a consciência de si mesmo é o que constitui o principal atributo do espírito. Pronto. O do animal, depois da morte, é classificado pelos espíritos a quem incumbe essa tarefa e utilizado quase imediatamente. Leon Denis, César, está nos ouvindo, ele vai dizer que nós viajamos, evoluímos do mineral à angelitude, do mineral ao ser iluminado, o Homo sapiens, que somos nós. Nós viemos da mônada, já estamos nesse processo, ciclo de evolução biológica, da estrutura biológica humana, há 1,5 bilhões de anos de evolução, as formas humanas. Então, os animais têm alma. E no livro Todos os Animais São Nossos Irmãos, que foi publicado no livro do nosso querido amigo Luiz Rivas, que fala sobre as colônias espirituais, esse autor vai dizer que no estado do Mato Grosso do Sul, na região do Mato Grosso, entre Mato Grosso e o estado do Amazonas, existe uma colônia espiritual chamada Rancho Alegre, ou melhor, Recanto dos Animais Rancho Alegre. Essa colônia, Recanto dos Animais, eu vou fazer essa relação com a questão 1598, teve suas primeiras localizações, vai dizer o autor, não é? Onde podia contar com o auxílio dos espíritos da floresta. O que ele diz aqui está lá no livro Os Mensageiros, quando André Luiz descreve a cena de um burro que dá um coice no seu dono, ele bate a cabeça e os espíritos que estavam próximos àquela floresta, os espíritos da natureza, foi lá auxiliar o homem e auxiliar ao animal. Então, ele vai dizer que nessa colônia, existem colônias espirituais que atendem, não é, os animais, as almas dos animais. Nada no universo está solto. Fritz Joff Capra diz o seguinte, nós não evoluímos no planeta Terra, evoluímos com o planeta Terra. Tudo está em evolução, desde uma bactéria, todas as formas de vida biológica no nosso orbe terrestre estão em evolução. Então, essas seriam as nossas considerações. Muito obrigada pelas considerações e realmente a gente vê aí, entendeu? Que nós evoluímos, como você falou, junto com o planeta Terra. E na nossa terceira pergunta a gente tem: qual a importância da caridade nesse processo de evolução espiritual? É a nossa transformação, né? A importância da caridade, eu diria que é o passaporte para a transformação do ser interior que nós somos. Aquela frase que foi cunhada e que é muito colocada, fora da caridade não há salvação, fora da caridade não há evolução moral e espiritual. O monge Anser Grum, ao escrever o livro O Amor como Revolução,
Há um capítulo nesse livro que ele fala caridade, evolução e transformação do ser. Anser Grum é um grande monge alemão ao publicar esse livro em 2014. O amor como revolução. Caridade, a caridade é um instrumento pelo qual o homem acende a sua alma interior quando ele exercita a caridade de forma espontânea. Ele se transforma, ele evolui pelos seus valores éticos, espirituais e morais. Então, a gente tem aí essa importância dessa caridade e ver como, naquele momento, naquele encontro que aconteceu, esse encontro singular, Silveira exerceu uma caridade para com André, na sua forma de comentar, de se expressar diante daquele momento que André até se sentiu um pouco retraído, devido a tudo o que aconteceu quando aqui estiveram na Terra, e em relação à dívida que Silveira tinha para com o seu pai, e ele, André, naquele momento, quando aqui estava encarnado, que exerceu aquele papel apoiando o pai. E, no entanto, Silveira tem essa atitude de caridade. Nos mostra aí, nesse capítulo, o quanto é importante a gente já estar fazendo esse exercício da caridade. E aí nós vamos para a nossa quarta pergunta da noite de hoje, que nos diz assim: no caminho da virtude, de todas as virtudes, o pobre e o rico podem ser identificados como discípulos de Jesus? O que você pode dizer em relação a isso? No caminho da virtude, o pobre e o rico podem ser identificados como discípulos de Jesus. Quando o amor esteve na terra, na personalidade do Cristo, ele foi enfático em dizer que ele é o caminho, a verdade e a vida. Vocês só poderão entrar no reino de Deus só através de mim. A relação que Jesus tinha com todos que o cercavam, ele não criava distinção de diferença nem com pobre, nem com rico. Para Jesus, todos eram irmãos e humanidades em busca da sua evolução espiritual, em busca do desenvolvimento das suas potencialidades, da virtude, da gratidão. Então, o caminho da virtude de ser rico ou ser pobre, não podemos dizer que ser rico e ser pobre, se ambos são iguais perante a lei. Tanto é que entre os discípulos nós teríamos Zaqueu, que ele era um afortunado, não é? Os demais eram homens simples, rudes, não é? Pescadores. E Zaqueu, ele era um colhedor de impostos. Zaqueu era uma espécie de um secretário da Receita Federal, do governo de Roma, e tinha poder aquisitivo. E Jesus ficou na casa de Zaqueu. Zaqueu se transformou. Então, ele via que todos eram irmãos em humanidade. Eu indicaria, Valério, um livro para maiores reflexões sobre essa questão, que é o livro Protestante. Esse livro Protestante escrito por Henry Sheldon, o pastor Henry Sheldon. Vocês não vão achar esse livro em livraria espírita, só em livraria protestante, que o título do livro se chama Em Seus Passos, o que faria Jesus? Se Jesus estivesse em meu lugar, o que ele faria? Então, é um livro que mostra muito bem a questão da virtude, dos valores, que nos conduz ao reino da luz.
Essa questão é uma boa indicação. Vou fazer a aquisição desse livro para fazer a leitura. Essa questão ela está lá no livro Consolador, questão 258. E a gente tem lá que e se explica, o título de discípulo é conferido, como você falou, pelo mestre, todos os nomes de sem distinção de situações de classe ou de expressão sectária. Então, com a responsabilidade dos bens materiais ou sem ela, o homem é sempre rico pela sua posição de usufrutário das graças divinas. Então, é porque a gente sempre vai ter nessa posição. Isso está muito ligado quando André, na sua condição, naquele momento que estava aqui encarnado, tinha uma condição superior em relação a Silveira. E aí tem um trecho desse capítulo que fala lá, condição superior da família de André. Voltei-me surpreendido e reconheci no samaritano que ali falava o velho Silveira, pessoa do meu conhecimento, fala de André. Aqui meu pai, como negociante inflexível, despojara um dia de todos os bens. Então, faz uma reflexão. Então, a gente traz uma reflexão dessa parte do texto com o livro O Consolador. E aí nós temos vários participantes fazendo comentários aqui. O seu Alberto Lemos nos diz assim: o perdão é um recurso de libertação, principalmente para aquele que perdoa. Ao invés de esperar que o outro tome iniciativa, devemos ter um olhar indulgente para aquilo que tenha nos causado agora ou no passado. Tanta mágoa, rancor e ressentimento, foi essa compreensão que levou Silveira a acolher com carinho e humildade André Luiz, que, ao lado do seu genitor, causou a ele e aos seus familiares tantas dificuldades de sobrevivência enquanto encarnados. A justiça divina é sábia e equânime ao permitir o encontro entre desafetos na erraticidade para a reconciliação com o exercício do perdão, que e educa e aprimora o espírito. Obrigada, seu Alberto, pelas considerações tão importantes. Wilson Campos Camilo também dá boa noite, está aqui participando ativamente conosco do nosso Diálogos da Noite de hoje. Então, aí eu já trago isso porque seu Alberto já introduziu ao que a gente vai discorrer, que você vai comentar na questão de número 5, que fala lá. Na lei divina, há perdão sem arrependimento? Não. Meu amigo Alberto, um beijo no teu coração, Alberto. Alberto, é, reconciliai-vos enquanto é tempo, antes de serdes julgados no tribunal da tua própria consciência. Ontem à noite, Alberto, no Teles de Menezes, aqui em Salvador, eu fiz uma palestra sobre o valor terapêutico do perdão, a intimidade do perdão. Depois eu mando aí para vocês, Alberto, vou mandar aí para a Valéria, e que ontem eu comentava que a espinha dorsal da proposta do Evangelho do Cristo na Terra era amor e perdão. E dentro do amor e perdão foi o que Narcisa, olha, André Luiz foi desabafar com Narcisa. Narcisa. Eu reencontrei com Silveira, um homem que ele morreu, ficou na miséria total, na desgraça total, por conta da postura mesquinha de meu pai. E eu encontrei com ele. E eu fiquei sem saber. E aí Narcisa pergunta, desculpou-se com Silveira, André? E aí ele diz assim, então vá, André, aproveite esta oportunidade e se reconcilie com ele. E aí ela diz assim, recorde o Evangelho e vá buscar o tesouro da reconciliação. É aqui, Roberto, que eu pego a sua fala do que eu comentei ontem sobre o valor terapêutico do perdão. E eu disse o seguinte, perdoar, minha amiga Valéria, significa, acima de tudo, assumir definitivamente o livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio é sobre si mesmo.
construindo a paz interior. Amar o próximo, perdoar o próximo, é a busca do auto-perdão a si mesmo, reconhecer suas falhas. Perdoar significa, acima de tudo, assumir definitivamente o livre-arbítrio sobre si mesmo e a construção da sua paz interior. E aí eu fui fazendo as minhas considerações dizendo o seguinte: perdoar é um ato inteligente. Foi isso que Narcisa disse. Use bom senso. Seja inteligente, André, porque perdoar é uma importante estratégia de saúde. Se você guarda mágoas, ressentimentos, você adoece. Eu falei ontem de Dr. Carl Simonton e Dr. Stephanie Mateus, que criou o Instituto Internacional do Perdão em 94, ambos eram donos de uma clínica de psiquiatria, psicanálise na Califórnia, e Dr. Carl e Dr. Stephanie percebeu que o perfil dos seus pacientes que procurava tratamento na clínica de psicanálise era que guardavam mágoas, ressentimentos. E ele vai dizer que a pessoa que guarda mágoas, ressentimentos, são fortes candidatos a desenvolver uma cardiopatia, a determinadas doenças psicossomáticas que têm a sua origem, a sua matriz na doença pelo simples fato de não perdoar. Então, esse foi o recado que Narcisa deu. E eu concluí ontem lá na palestra dizendo o seguinte, né? O perdão, eu estou me baseando no livro de Francisco Cajazeira, que fala sobre o valor terapêutico do perdão. Esse livro, Valéria, é fantástico. O valor terapêutico do perdão, do autor, doutor Cajazeira, Francisco Cajazeira. O perdão é substancialmente uma postura íntima, um estado d'alma. Foi esse recado que Narcisa deu a André. Vá, André, rogando perdoar-se a meu pai e a mim as ofensas e os erros cometidos. Ou seja, ele estava tendo a oportunidade no mundo. Olha, eu não quero antecipar o que Valéria vai estudar aí nos próximos capítulos, ou já foi estudado. Além de André ter reencontrado com Silveira, ele ainda encontrou Valéria com uma pessoa que ele teve uma relação quando ele era adolescente e que houve uma moça que morou na casa de André e que André teve uma questão muito próxima dela e ele reencontrou com essa moça no mundo espiritual, na colônia Nosso Lar, e ele teve que se ressignificar a sua postura, a sua relação. A palavra, Alberto. Eu sou fã de Alberto, viu? Eu leio muitos livros de Alberto. Eu também sou. O Alberto sempre me Todos nós. Pois é. Então, assim, a palavra é, Alberto, ressignificar a sua relação com o outro. Ressignificar, pois ressignificar o seu estado emocional. Então, André Luiz teve essa oportunidade para que a gente não seja os Andrés Luiz, porque os Silveiras estão muitos batendo a nossa porta do século XXI. Os Silveiras estão em pleno século XXI, batendo a nossa porta. E nós cobramos. Eu vou encerrar essa minha fala com um dos capítulos do livro Jesus no Lar. Jesus estava na residência de Simão Pedro, aguardando Simão Pedro chegar. Simão chega esbaforido e diz: Senhor, me atrasei, porque eu estava cobrando uma dívida de um parente. Eu cobrei essa dívida em praça pública, na frente de todos. Eu coloquei ele no devido lugar. Ele me devia alguns denários. Eu não agi correto, Senhor? E o que é que vocês acham que Jesus respondeu a esse comportamento de Simão Pedro? É isso mesmo, Simão, que denegrir
humilhar o outro lhe traz um crescimento? Hã? Então, a história de Silveira é a história de muitos de nós. A história dos Andrés Luiz é a história de todos nós. É por isso que antes de você desencarnar, procure se reconciliar. Por isso que eu não tenho nenhum inimigo em Santo Antônio de Jesus. Eu tenho sempre amigos, não é isso, Alberto? O César Caires, o meu amigo Genival, porque a gente precisa se reconciliar. Eu tinha um inimigo número um, Paulo, quando eu tinha 14 anos. Eu brigava com Paulo na porta da escola porque ele me botou um apelido. Ele me botou um apelido e eu não gostava desse apelido. Eu saí nos tapas e bufetões com Paulo. Eu tinha 13, Paulo tinha 14 anos. Passaram-se 35 anos, ele morava na mesma rua onde eu morava. Quando eu soube que Paulo não morava mais na mesma rua, eu dei graças a Deus que aquele infeliz foi embora, porque eu não ia ver mais ele, porque eu não gostava de Paulo. A recíproca era verdadeira. Paulo, quando a gente passava na rua, um olhava para lado diferente. E olha que naquela época, quando eu estava com 14 anos de idade, eu já frequentava a evangelização espírita, tinha uma idade aí mais ou menos de Aninha. Eu já era da evangelização, mas briguei na porta da escola, porque, Aninha, Paulo fez bullying comigo. Era bullying em 1974. Estava sobre um forte bullying. Só que eu não vou dizer aqui o apelido. E aí, 35 anos se passaram, Aninha. Você está me ouvindo aí nos bastidores. 35 anos se passaram, Aninha. Eu estava numa semana espírita, encerrando uma jornada espírita no sul da Bahia, o auditório lotado, eu falando sobre Jesus, alegria dos homens. E quando eu estava no meio da palestra, o meu olhar cruzou com um distinto senhor que estava na plateia. Ao olhar para ele, eu senti um formigamento no corpo, era o meu desafeto de 35 anos atrás, quando eu era garoto, da idade de Aninha. Ao terminar a palestra, ele veio na minha direção, eu identifiquei que era o meu desafeto. Ele se aproximou de mim, já estava muito mais careca do que eu, as rugas mais profundas das intempéries da vida, e ele me disse: James, está me reconhecendo? E eu, Aninha, dei uma de João sem braço. Fiz de conta que não estava reconhecendo. Claro que eu reconheci ele. Você está me lembrando alguém. James, sou eu, Paulo, seu colega da Escola Parque. Lembra? Ah, Paulo, lembro. Posso lhe dar um abraço, James? Eu disse, pode. Nós nos abraçamos. 35 anos depois, ao se abraçar, eu disse assim, Paulo, estamos sem ressentimento, Paulo? Sem ressentimento. Sem ressentimento, James? Sem ressentimento. Então vamos nos abraçar? Vamos. Ao nos abraçarmos, eu disse assim no pé do ouvido dele, Aninha. Tá me ouvindo, né, Aninha? Eu disse assim, se você me chamar daquele apelido e fazer bullying comigo, vai ser mais 35 anos de inimizade. Sabe o que foi que aconteceu, Valéria? A gente caiu na risada, nos abraçamos, quebramos os grilhões de um ressentimento, de uma mágoa que eu e ele carregar. Ou seja, no dia que eu desencarnar, eu não vou levar essa mágoa e esse ódio para o mundo espiritual. Reconciliai-vos com seus inimigos e perdoar enquanto é tempo. Enquanto é tempo, é isso aí. Seu Alberto nos diz, meu caro James, a ausência do perdão pode causar até câncer. Então, a gente tem aí José Carlos de Luca com seu livro Médico Jesus, que nos fala das patologias
e a questão do adoecimento, principalmente a saúde mental, e a questão do rancor, do ódio, das emoções inferiores que podem dominar o nosso coração e, consequentemente, influenciar na nossa saúde como um todo. Essa questão que a gente trouxe aqui na lei divina, há perdão sem arrependimento, é a questão de número 333 do livro O Consolador, quando Emmanuel diz que a lei divina é uma só, isto é, a do amor que abrange todas as coisas e todas as criaturas do universo ilimitado. A concessão paternal de Deus, no que se refere à reencarnação para com uma sagrada oportunidade de uma nova experiência. E já significa a reencarnação em si o perdão, ou a magnidade da lei. Todavia, essa nova oportunidade só é concedida quando o espírito deseja regenerar-se, renovar os seus valores íntimos, pelo esforço nos trabalhos santificantes. Tivemos uma palestra lindíssima na em que Isabela de Matos nos falou dessa questão da reforma íntima, da porta estreita, como trabalhar os seus sentimentos, perdoar, para que a gente possa, então, ter essas questões resolvidas. Então, se reformar intimamente. Você falou muito bem aí sobre a questão do auto-perdão. Não só perdão ao outro, como o auto-perdão. Porque quando a gente auto-perdoa, a gente está fazendo um processo de autoconhecimento, trabalha aqui a veneranda do nome de Ângeles, vai percebendo que talvez aquelas atitudes naquele momento não poderiam ser tomadas daquela maneira e vai se trabalhando para que na próxima oportunidade possamos exercer talvez a tolerância, a paciência, então, ir se trabalhando para melhorar os seus sentimentos. Então, é necessário também que a gente exerça esse auto-perdão. E a live de hoje, tão interessante, tão intrigante, tão assim, reflexiva, que rapidamente está passando para todos nós. Então, James traz comentários e vai abordando livros. Olha, eu vou cobrar essa palestra, hein, porque eu quero assistir. Por favor, Eu, faça dia, para gente. no dia 30 de setembro, eu vou estar aí no Joana de Ângeles. Eu aliei com o Marcelo, falei para Marcelo que nós vamos abordar o tema, que tem tudo a ver com o que estamos falando. Eu tenho abordado muito esse tema, Valéria, na AME, na Associação Médica Espírita, aqui na capital. Eu vou falar sobre o pensamento cria a vida que procuramos. O pensamento, ele é o gerador de muitas das nossas doenças psicossomáticas. Não é? Então, eu agradeço assim imensamente, deixo referências de livro, o livro de Francisco Cajazeiras, é o Valor Terapêutico do Perdão, o livro Em Seus Passos, o que faria Jesus, e o livro do monge Anser Grum, O Amor como Revolução. São 3 Mas nós não obras. terminamos ainda não, hein? Pode Oi? concluir aí, mas nós ainda temos a chave de ouro da cereja do bolo, que é a nossa sexta pergunta, que fecha o capítulo, que aí você vai fazer aquela síntese maravilhosa, fazer mais indicações de livros para a gente se abrilhantar com a leitura espírita. Pode concluir aí. Olha, eu já concluí. Você vai fazer a pergunta número 6 agora, né? 6. A de número 6 nos diz assim: de forma resumida, sucinta, explique essa frase. As pessoas que estão no nosso ontem continuam no nosso presente. Olha, essa pergunta dá para realizar um seminário uma manhã inteira. Essa pergunta de Valéria Alberto, eu vou indicar outro livro que eu coloquei aqui no fundo. Eu coloquei esse livro aqui no fundo propositadamente, porque eu sabia que Valéria iria perguntar a essa sexta as pessoas que estão
no nosso ontem, continua no nosso presente. Esse livro aqui que eu tenho estudado, A Memória e o Tempo, de Hermínio Corrêa de Lira. Esse livro ele vai falar exatamente que as pessoas que fizeram história conosco, que cruzaram os nossos caminhos em vidas pretéritas, como, por exemplo, vou citar um exemplo, aqueles personagens que estavam lá no período da Revolução Francesa. Hoje estão reencarnados no Brasil, e muitos deles se tornaram trabalhadores da casa espírita, aqueles que, com o nosso verbo fluente, criou tumulto e fez com que muitos fossem guilhotinados. Será que hoje está aí no Pitinga com cara de padre, que eu conheço alguns aí, Valéria? Ele sabe de quem eu estou falando, só que eu não vou dizer quem é. Aqueles nossos desafetos do passado, que não tem problema eu dizer isso, que Edson já conversou muito comigo. Em 2014, aí na Sociedade Espírita José Pititinga, na reunião mediúnica, 2014, entidades espirituais em comunicações diversas dizia: você desgraçou a minha vida. Você estava se referindo à minha pessoa. Você desgraçou a minha vida e agora você quer que eu lhe perdoe? Era uma comunicação saindo, o espírito incorporando em outro. Eram vários espíritos dando comunicações simultâneas, e Edson coordenando. James, vá lá e converse com ela, e não ele. Era um espírito feminino. Minha irmã, minha amiga, eu não sei o que foi que eu fiz. Você desgraçou a minha vida. Eu não sei o que foi que eu fiz, mas eu lhe peço perdão. Muito tempo depois eu iria saber que, ao longo da minha vida, que esses desafetos do passado, que eu desvirtuei, eu irei encontrar nas casas espíritas, trabalhadores espíritas. Eu iria encontrar dentro da minha própria família reencarnada. Iria encontrar no inúmero deles aí em Santo Antônio de Jesus. Por uma questão ética, eu não vou dizer o nome do meu amigo Edson, que Edson conhece bem a história. Então, assim, essa pergunta. As pessoas que estão no nosso ontem continuam no presente. Hermínio Miranda vai falar sobre a memória e o tempo. Quando André Luiz encontrou com Silveira, qual foi o primeiro impacto emocional que André Luiz teve com Silveira? Quando ele viu Silveira, veio um clichê, ele entrou na memória do tempo passado e aquelas cenas se materializou no inconsciente de André Luiz, e André Luiz reviu aquelas cenas, a mãe de André Luiz dialogando, a mulher pedindo clemência, e depois que a mulher foi embora, o marido repreendeu ela. As imagens cinematográficas passou na frente de André Luiz. Então, Emmanuel, na introdução do livro, Valéria, Pensamento e Vida, e que foi um livro que nós estudamos no nosso programa durante uns 5 meses, está lá no nosso canal Reencontro com a Vida, esses capítulos. O pensamento cria a vida que procuramos. Você atrai os indivíduos que fizeram parte da sua egrégora do passado. Então, ressignifique a sua existência atual, reconciliando consigo mesmo
e reconciliando com o próximo. Esse ano, nós estamos comemorando os 2025 anos do Evangelho de Jesus. O Evangelho é a luz da psicologia profunda. Esse é o livro que nós estamos estudando todas as quartas-feiras, às 21 horas. Quando eu sair daqui, eu vou para outra sala dar continuidade a esse estudo. E Amélia Joana de Ângeles diz o seguinte: para amar a Deus, você primeiro tem que amar a si. Amar a si é o auto-perdão a si mesmo. Para você amar o próximo, você tem que ter dignidade, tem que ter respeito com você mesmo, você tem que ter auto-perdão, tem que ter amor próprio, dignidade própria. Amando a si mesmo, agora você vai amar o próximo porque é a extensão das virtudes, dos sentimentos que você desenvolveu em si mesma. Está lá em uma dessas perguntas. Então, amando o próximo, que é o desenvolvimento da virtude que você conquistou, amar o próximo. É o segundo estágio. E o terceiro estágio é amar a Deus. Para amar a Deus, você tem que amar a si mesmo, amar o próximo, amar a humanidade. Outro livro, Valéria. Esse é o último livro que eu indico. Educação dos Sentimentos, de Jason de Camargo. Educar o sentimento. A educação do sentimento dos nossos valores. É uma obra-prima. Foi escrito por Jason de Camargo, presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Ele esteve aqui em Salvador várias vezes, em congressos onde a gente falava muito sobre educação dos sentimentos. Educar os sentimentos. Muitíssimo obrigada pela linda exposição. E justamente era esse fechamento que foi pensado hoje. Inclusive, antes, hoje de manhã, eu sempre falo que os espíritos influenciam mais em nossas vidas do que a gente pode imaginar. Então, hoje eu estava relendo esse livro, eu chego, estou com um lápis aqui na minha Valéria, escrivaninha, vou mandar para antes você. da live. Imagine, e você citou e falou exatamente trechos de que eu estava fazendo essa reflexão para a nossa live da noite de hoje. E essa pergunta nos veio justamente porque naquele encontro de André com Silveira, ele é um encontro, não foi um encontro singular apenas, foi um encontro de André com seus próprios equívocos, para que ele pudesse rever. Então, muitas vezes, quando a gente se encontra, e essa pergunta vem daí, com o nosso ontem, é a possibilidade de fazer o nosso hoje melhor, como você bem explanou aí. Então, as coisas se repetem para que a gente possa aprender, e nessa repetição possa fazer diferente, transformar as relações. Eu vou pegar a sua indicação de livro para a minha leitura, Educação dos Sentimentos, que Vou, muito me agradou. vou Diga. colocar e vou mandar para você 2 playlists do meu canal. Uma das playlists foram um estudo sequenciado do livro Pensamento e Vida. Eu fiz um estudo aprofundado sobre pensamento e vida. Eu vou mandar a playlist, tem lá mais de 10 ou 20 capítulos, onde eu fiz um estudo aprofundado do livro Pensamento e Vida. E o outro é esse livro que eu estou fazendo um aprofundamento, que é Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Então, minha querida amiga Valéria, que eu estou tendo o prazer de conhecê-la, Jesus é a alegria dos homens, como disse Amélia Rodrigues no livro Quando Voltar a Primavera. Quando Voltar a Primavera, psicografado por Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Amélia Rodrigues, que é outro livro que a gente estuda às quartas-feiras. Hoje era para eu estar estudando o livro de Amélia Rodrigues, mas eu estou aqui com vocês porque eu pedi licença ao pessoal lá do grupo.
Quando voltar a primavera, é Jesus trazendo o seu evangelho, buscando-nos a todos ressignificar a nossa postura de amar o próximo, porque as últimas palavras que ele proferiu para a humanidade no Monte do Gólgota, narra Amélia Rodrigues, Sacramento Rodrigues, as suas últimas palavras, e que a sua mãe Maria, ajoelhada, sendo abraçada pelo jovem rapaz João Evangelista, que tinha 20 anos de idade, Isabel, Joana de Cusa, Ruth, eram mulheres que estavam ali no Monte do Gólgota. Entardecia, as nuvens se formaram sobre o Monte do Gólgota, ameaçando uma chuva torrencial. Aquela cruz de espinhos sobre a face do Cristo, Maria derramando lágrimas, ele, nos últimos suspiros, fez um olhar enigmático para o lado esquerdo, onde tinha um malfeitor, outro olhar para o lado direito, onde tinha outro malfeitor. Olhou para Maria e João e disse: Filho, eis aí a tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. Os últimos segundos do pulsar do coração do Cristo no corpo biológico. Pai, perdoa, pois eles não sabem o que fazem. Minutos depois, o centurião Longinos pega uma lança e penetra sobre o corpo de Jesus. Quando Jesus recebeu aquela punhalada, Jesus baixa o olhar e olha para o seu algoz. E na consciência mais profunda deste Cristo luz, na sua própria consciência, ele disse: amanhã, Longinos, você retornará para o cenário da Terra para ressignificar o seu comportamento. E Longinos vai aparecer no Brasil Imperial e se torna um dos imperadores do Brasil, Dom Pedro II, a reencarnação do centurião Longinos, que ressignificou e aprendeu a amar. Maravilha, que aula maravilhosa. Então, o senhor Alberto Lemos nos agradece. Obrigada, Genival, também. César Carlos e James, vocês têm, como sempre, um grande parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada pela grandeza das reflexões e um grande abraço. Obrigada a todos que estiveram conosco, compartilhando agora, aqui nesse momento, os que vão nos assistir posteriormente através da internet. De coração afetuoso. Obrigada, James, pela sua participação. A Sociedade Espírita José Pichinga só tem a agradecer. Esperamos que você possa nos enviar palestras sobre o perdão, para que a gente possa aprender mais, trazer nossas experiências para contribuir com a divulgação da doutrina espírita. Que você continue com o seu trabalho maravilhoso. Nesse momento a gente pede um ar de despedida e até logo, mas até breve. Que você faça a nossa prece final de encerramento desse diálogo da noite de hoje. Meus queridos irmãos, especialmente eu rogo que o Senhor da vida derrame o seu bálsamo sobre as mazelas humanas. Jesus, que é a luz do mundo, tocai o coração das civilizações humanas, desses filhos de Deus que têm se equivocado com a sua missão na Terra. Jesus, companheiro amigo, auxilie essas mães em desespero, aos nossos queridos amigos que se encontram nos leitos dos hospitais.
por aqueles que acabaram de desencarnar, aqueles que se encontram nos leitos dos hospitais, aos queridos amigos, companheiros e trabalhadores do Pititinga, que a luz do mundo toque os vossos corações, que envolva a minha mãe, Vanilda Menezes, que tanto precisa da tua luz. Ao meu querido companheiro e amigo François, que se encontra na ilha da Córcega, no Mediterrâneo, sendo assistido pela minha filha Mabian. Que as minhas sinceras orações atravessem o continente e vá até o Mediterrâneo e toque o coração do meu querido amigo François, de 84 anos, e da minha filha Mabian, que está cuidando dele. O amor de Jesus é um manto que derrama sobre a humanidade, curando as nossas pústulas, as nossas feridas morais. O nosso querido José Pititinga, esse benfeitor espiritual desta casa de oração que nos abençoa, que possa atender e curar as nossas mazelas humanas, dizendo: Pai, que estais nos céus, glorificado seja o teu santo nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a todos aqueles que tenhamos ofendido. Não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Porque Jesus é a luz do mundo, é a luz da vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus sempre em nossas vidas. Que assim seja. Agradecemos a todos, de coração, agradecemos a sua participação. Esperamos contar com a sua presença nos nossos programas presenciais, como também no nosso Diálogos Espíritas e no nosso Evangelho. Na próxima semana estaremos abordando o capítulo de número 36. Uma boa noite a todos, que predomine a paz, a harmonia e a serenidade em nossos lares. Obrigada por tudo. Obrigado, Boa irmão. noite. Boa noite.